estamos aqui no DIRMAN. O DIRMAN é a Diretoria de Meio Ambiente, que cuida aqui da região metropolitana do Recife. E hoje a gente veio aqui saber como é que eles atuam na cidade. A gente queria saber, assim, primeiro, o que é o DIRMAN exatamente? Para que ele serve, como ele atua, como ele atua na cidade. Certo, a Secretaria do Meio Ambiente, né? Vocês querem saber? É isso. Bom, vamos lá. Meu bem, até pouco tempo atrás, cerca de mais ou menos um ano e meio, certo? O que nós temos na cidade era chamada Diretoria do Meio Ambiente, a DIRMAN, tá? Que fazia parte de uma secretaria mais generalista que cuidava do controle urbano, tá certo? Que era chamada SPODUR, certo? Que tem a DIRCOM, Diretoria de Controle Urbano, e a DIRMAN, Diretoria de Meio Ambiente. E quem fazia toda a parte de licenciamento na cidade do Recife era a CPRH, certo? Que é um órgão do governo estadual, né? Certo? O que foi que houve? O governo federal começou a estimular que os municípios fizessem os seus próprios licenciamentos, certo? Então o Recife entrou nessa situação e foi criada exatamente a Secretaria de Meio Ambiente. Para o Recife, certo? Recife. Então, com isso, nós passamos a fazer o licenciamento aqui na cidade do Recife pela Prefeitura, não mais pelo CPRH. Ok? Então, veja, com isso a gente conseguiu se aproximar mais, digamos, dos problemas da cidade. Né? Ficou mais fácil a gente controlar as coisas. E, infelizmente, como a cidade do Recife é uma cidade relativamente pequena, o município, né? Há uma pressão muito grande por moradias. Então, vocês devem ter visto o seguinte: há ainda situações de palafita, na beira do mangue, há situações de pressão por moradia no Parque de Jequiá, né? Porque antes tinha, por exemplo, cercamento, as pessoas tiram a cerca e começam a fazer construção lá dentro. E isso, logicamente, vai diminuindo a quantidade de área verde, né? Certo? A gente pode dizer que o maior problema com relação ao tratamento seria a questão das moradias, as construções. Eu acho que é correto dizer isso, porque independente vamos dar um exemplo aqui, tá certo? A gente tem bairros aqui bem próximos da gente, como Rosarinho, Espinheiro, né? A própria Cruzilhada onde a gente está, que há uma pressão constante, tá certo? Da construção civil no sentido de levantar prédios, né? Certo? Então, a olhos vistos você pode ver, sai daqui vocês já vão ver isso, tá certo? Não há intenção da Prefeitura em impedir o crescimento da construção civil, porque não teria sentido. A cidade precisa crescer, né? E é natural que as pessoas queiram morar num ambiente onde tem mais, digamos assim, mais conforto. Porque, por exemplo, nessa área aqui tem muito supermercado, tem muita escola, então as pessoas migram para um lugar onde já está bem estruturado, né? É o mais natural. Então, a tendência da Prefeitura é o quê? É dar condição e às vezes impor regras, certo? No sentido de fazer com que essa construção civil vá também para outros bairros, né? Estimulando o crescimento da cidade para outras áreas, tá certo? Sempre que há a construção de um prédio, tá certo? Os projetos têm que passar por aqui, lógico, né? Então, ao passarem por aqui, tá certo? A gente vai fazer o estudo exatamente dessa recuperação do dano, né, que essa construção civil pode ter causado. Então, por exemplo, se você tirar uma árvore ou um conjunto de árvores, tá certo? Você vai ter que fazer a recuperação disso através de um prazo, né, que é um projeto de recuperação de área verde. Ou seja, eu tenho uma área aqui que tem, digamos, 5 árvores. Né? Muito comum aqui nesses bairros aqui ainda ter aquelas casas com grandes quintais, né? São exatamente essas residências que o pessoal pega para fazer construção civil de ser grande, né? Então, normalmente a construtora ela tem que apresentar um projeto de implantação dessas mesmas árvores, certo? Ou de número até maior, né? Normalmente é maior, em outra área. Certo? Ela apresenta um projeto, tem que haver uma substituição, né? Ela apresenta um projeto demonstrando onde é que vai ser feito isso. Certo? Onde é que vai ser feita essa nova. Se estiver na mesma área, pode ser em outra. Não, pode ser em outra, tá? Portanto, que repõe as árvores que se percebem. Exatamente. Né? Então, assim, a rua a gente não pode deixar que nenhuma árvore seja. Caso único, eles vão ser multados ou não? Existe toda uma legislação que
que obriga as pessoas a seguir o caminho correto nesse sentido, né? Que parece melhor, né? Certo. Agora, em relação ao desmatamento, desde o começo, a gente diz assim, que o desmatamento iniciou somente com a criação da cidade dos portugueses, certo? Aí até hoje, qual foi a área que foi mais desmatada no Recife? Mas a gente pode dizer que o Recife ele foi muito desmatado desde o começo, né? É porque, veja, a situação do Recife, acho que vocês conhecem isso, como é uma cidade que tem muita água, né? Não é isso? Ela teve processo de aterramento, né? Tem bairros aqui que são completamente de apego, certo? E aí, provavelmente, qual é a vegetação que tinha nessas áreas? Provavelmente mangue, né? Certo? A gente pode dizer que o Recife era um grande manguezal. E a parte de árvores de maior porte, né? Ou da própria... a gente pode dizer assim, da adequação do ecossistema, tá certo? Porque eu vou dar um exemplo, Campo do Jiquiá, tá? Que é um local hoje que a gente tem uma preocupação muito grande, que é onde vai ser o parque. Hoje a gente vai lá e vê que as árvores que estão lá não são nativas, tá? O que você vê muito é o quê? Aquela azeitona, que a gente chama de azeitona preta, né? O pessoal chama de jambolão. E provavelmente teve origem com um plantio, tá certo? Pelo pessoal da Marinha, quando eles tomavam conta daquilo ali, tá certo? Então eles fizeram um plantio comercial pequeno, de, sei lá, talvez 40, 50 árvores, né? Mas como aquilo ali é muito gostoso, as pessoas e os animais foram carregando a semente, tá certo? Então hoje o parque é praticamente tomado por essa árvore, certo? Então a gente não pode dizer que a árvore que tem lá hoje é nativa, né? Tá certo? Até porque aquela árvore não é brasileira. E houve outro processo também que na margem dos canais foi colocada uma planta chamada mimosa, que também proliferou dentro do parque, né? É uma luminosa também de fácil transplante, né? Então, vê bem, o Parque de Jiquiá é um exemplo clássico, certo? Na origem do parque, provavelmente o que você devia ter era mata planta. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins, nem importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras amarrações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policias, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de... Aqui na Vera Rio nós podemos ver que não há vegetação nativa. Da vegetação, você pode ver que tem algumas plantas que não são do mangue. Que, tipo assim, o homem, pra você ver que o homem colocou outras plantas que não são do mangue, só pra dizer que arborizou isso aqui. E pode ver aqui, tem um monte de prédio. E podemos ver aqui que tem uns 3 metros de mangue. O resto do um rio poluído, cheio de plástico. Aqui, essa avenida aqui, não tinha essa avenida, isso era um sítio. Sítio a senhora está entendendo, né? É mato. De lá da ponta da Capunga até aqui a ponta da torre. Nossa. A ponte da torre era outra diferente, e a da Capunga também. Isso aqui, esta praça onde a senhora está, e esta avenida então, isso aqui era um campo que a gente batia bola aqui. Olha só. Tá entendendo? Esses prédios aí Tinha nada. não existiam. E lá pra cá foi modificando, o pessoal comprando os terrenos, construindo o prédio. Hoje está totalmente modificado. Mas isso aqui realmente praticamente não era nada, não tinha valor nenhum. E hoje aqui a torre é realmente um lugar que a maioria tudo é gente rica de alto nível. Não tinha asfalto. Não tinha rua, só árvore. Só água. Era um mangue. E o senhor costumava brincar no mangue? Eu sempre
gostava de pescar por aqui. Era limpinho ali. Era muito mais limpo, né? Era muito mais. Vocês tomavam banho no rio? Tomava. Eu tomava banho naquela ponta, na ponta da torre. Eu pulava de lá. Depois que diminuíram a ponte, teve um tempo, né? E ficou um bocado de pedra. Ali aí eu, naquele tempo eu era garoto ainda, tomava banho, pulava de lá de cima, mas depois parei. Dava para pescar, da Capunga, pegava peixe, pegava, siri. Que peixe pegava? Pegava, era camurim, era amoré, tinha aquele Nome indígena. pirral. E tinha mais caranguejo? Tinha caranguejo demais. Siri por aqui, era por todo canto. Era, siri. Tinha... Gaiamum, sabe, aqueles azulzinhos. Era demais. Aí agora não tem mais, né? Tem nada. Somente alguns carajézinhos, aqueles vermelhinhos. Pequenininho, Acabou. Não dá pra panela não. Não dá nem pra botar na panela. Dá não. Era muito bom antigamente. Tá Era bom. peixe, era traíra, aquela mexicana. Tinha... O senhor morava aqui perto, era? Eu moro logo aí, perto aí do mercado, depois do mercado da Madalena, no Cardoso. E muita coisa mudou, não foi? Tudo Em relação à aqui planta. mudou, acabou. Acabou tudo, né? Acabou. Isso aqui não era assim. Era melhor antes? Quer dizer, era pelo no ponto de vista, porque acabaram com as árvorezinhas, né? Era a fronteira, né? Acabou-se. Não tem mais aquela fronteira que tinha antigamente, não tem mais. Isso aqui, esses prédios, acabou com tudo. Acabou com tudo, né? Foi. Tá bom, então. Obrigada. Mas é uma vida, né? Porque hoje o tempo tem que ir à frente, né? Não para trás. Tem que ir para frente. Ou para frente Agora ou só pra trás. que a natureza Acabou. Caiu, tiraram o respeito, né? Não está sendo respeitada a natureza das aves. É triste para eles, né? Será, hein? Daqui pra frente. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Bom fim de semana para vocês. Obrigada. E outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce.